há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós. E todos nós, agindo por meio de todos nós. Olha aí, gente, que lindo! E hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Efésios. Vamos lá, vamos ler então? Olha só, está escrito assim: Eu lhe suplico, como prisioneiros que servem o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essas. Sejam humildes e amáveis, olha aí. Sejam pacientes, tendo tolerância um com os outros. Uns pelos outros, por causa do amor entre vocês. Quem que é o amor? Por causa de Deus entre nós, né? Deus é o amor. Procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito Santo dá. Olha aí, gente, que lindo. Nós somos todos membros de um só corpo. Não é religião, olha só. Temos o mesmo Espírito e uma só esperança, para a qual todos fomos chamados. Para qual esperança você foi chamada? A imortalidade, né? A vida eterna, olha aí. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós. E todos nós agindo por meio de todos nós. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais, dons, né? Olha aí, a cada um, qualquer coisa que ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Olha aí, gente, que lindo, né? Por isso, olha só, todas as pessoas que aceitam Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida têm pelo menos um dom na sua vida. Procure saber qual é o seu dom e multiplique esse dom. Ajude outras pessoas. Talvez você tenha o dom da cura. Ore pelas pessoas. Talvez você tenha o dom da palavra. Pregue a palavra. Talvez você tenha o dom de ensinar. Ensine a palavra. Talvez você tenha o dom de servir. Sirva. Talvez você tenha o dom de administrar. Administra, né? Então, cada pessoa tem um dom. Isso ela recebeu do Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um, ou seja, dons. Qualquer coisa que ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Tá vendo? Que lindo, né? Olha aí. Por isso foi dito, quando ele subiu triunfalmente ao céu, levou consigo muitos prisioneiros e concedeu dons aos homens. Então, ele concedeu dons aos homens. Notem que diz que ele subiu ao céu. Isso significa que, primeiramente, ele desceu das alturas do céu até as regiões mais inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de que pudesse encher consigo mesmo em toda parte todas as coisas. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, isto é, os que têm habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, ajudando-as a crer nele como seu Salvador. Então, aqui ele está falando, né? O evangelista aqui, quem que é o evangelista? É aqueles que têm habilidades
especiais de ganhar pessoas para Cristo e ajudando-as a crer nele como seu Salvador. Que lindo, né? Olha aí. Outros ainda para pastores, né? O que é os pastores? Isto é, os que têm o dom de cuidar do povo de Deus, como um pastor faz com seu rebanho. Então, gente, presta atenção. A pessoa que foi escolhida por Deus, que tem o dom de apacentar ovelhas, que tem o dom de ser pastor, ele não se sente de maneira nenhuma cansado, né? Ele não deixa as ovelhas de lado. Ele, pelo contrário, ele preocupa com as ovelhas, ele quer cuidar das ovelhas, ele fica prestando atenção qual a ovelha que está triste, qual a ovelha que não foi no culto, ou qual a ovelha que está passando por algum problema. Então, assim, ele se preocupa com a ovelha do Senhor Jesus Cristo. Ele cuida do rebanho de Deus, da igreja do Deus vivo. Então, se tem pastores que, eu vou desistir, não aguento mais, é só luta, é só briga, eu não aguento mais o que eu estou passando. Gente, cuidado, talvez essa pessoa não tenha o dom para pastorear. Isso é muito sério. Talvez essa pessoa tenha um outro dom, mas o dom dela não é ser pastor de ovelhas e de cuidar de pessoas. Porque aqueles que recebem esse dom de cuidar do povo de Deus, eles não se enfadam, eles nunca, jamais pensam em desistir, né? A gente pode ver isso. Josué cuidou do povo de Deus, Moisés cuidou, né? Moisés até distribuiu ali, né? Chamou 70 pessoas para ajudar ele, mas ele continuou ajudando, né? Tem Davi também, que não achava ruim de estar lá cuidando das ovelhas do pai dele, né? Porque eu já vi e já soube, né? Tem vídeo até no YouTube de pessoas que falam assim: vou desistir de ser pastor, não aguento mais as ovelhas. Gente, você talvez está no lugar errado, seu dom é outro. Talvez não é pastorear, talvez seu dom não é ser pastor, né? Porque a pessoa que tem o dom de cuidar de ovelhas, ela é igual um pai. Ela fica ali de olho, ela cuida daquela ovelhinha. Se ela tá triste, ele vai lá, ele ora com ela. Não é ficar brigando, não. E outra coisa, eu quero dizer uma coisa: pastores que não leem a palavra de Deus com as suas ovelhas têm muito problema dentro das igrejas. É fofoca pra cá, é fofoca pra lá. O pastor que não tá ali junto com as ovelhas, né? Tipo assim, as ovelhas tá aqui, o pastor tá lá, né? Isso aí não é pastorear, né? Não é. Então, assim, pastor que não lê a palavra de Deus, as ovelhas, gente, só culto não dá para ter um entendimento da palavra real. Um pregador, ele custa o quê? Passa ali 30 minutos de pregação, mas a pregação é diferente de ler a palavra de Deus, é diferente de discipular. Escola dominical é pouco também, entendeu? Tem que, o que Deus falou para Josué? Para Josué ficar dia e noite meditando na palavra de Deus, dia e noite. Então você acha que um culto de 30 minutos a pessoa vai sair dali transformada? Só quem já busca Deus há muito tempo dentro de casa, só quem já ora há muito tempo, que já tem uma intimidade, aí vai num culto daquele, glória a Deus e aleluia. Mas aqueles que não oram em casa, não lê Bíblia, só vai na igreja para ver pastor falar, para buscar algo de Deus ou em qualquer outro lugar, não dá para transformar a vida. Transformar a vida é isso aqui, é ler a palavra de Deus dia e noite, dia e noite. Eu até falei com o pastor, eu fico dando dicas aí. Gente, leia a palavra, monta grupos no WhatsApp, faz câmera aqui, ó.
Eu tô aqui falando com a câmera, mas eu tô me comunicando com você. Eles podem muito bem fazer isso aqui, colocar vocês aí, convidar 30 membros e ler o livro de Efésios, ler o livro de Tiago, ficar junto das ovelhas, né? Então, porque não tem aquelas ovelhas, gente, que agarra com o pastor mesmo, não adianta. Já tem ovelhas que não. Eu já aprendi a não me agarrar em pastor, né? Eu pensei assim, não, eu não posso me agarrar em coisas que são temporais, né? Eu tenho que me agarrar na palavra de Deus. Então eu venho aqui pregar, ler a palavra de Deus, ensinando vocês a ler a palavra de Deus, e quando eu não tiver, por exemplo, eu não puder falar, ou alguém não puder pregar mais, vocês vão pegar a Bíblia e vão estar com a Bíblia ali e vão ler, né? Muito mais prático e que é mais objetivo. É essa palavra que Deus quer que pregue. Assim a gente não vai falhar, a gente não vai errar, né? Então, quando um pastor fica reclamando das ofertas, reclamando das ovelhas, esse pastor não nasceu para ser pastor, é outro dom que ele tem. Tem muito evangelista ocupando o dom de profeta e não é evangelista. Tem muitos profetas querendo ser pastor, mas não é pastor. Tem que ter um discernimento para entender o que é um evangelista, o que é um apóstolo, o que é a função de um pastor. Cuidar de ovelha, gente, pastor que reclama do rebanho, pastor que não ama suas ovelhas, pastor que não liga para suas ovelhas para falar, olha como você está, eu te amo, estou orando por você, você vai vencer. Esse pastor não tem chamado para pastorear, cuidar do rebanho. É simples você identificar isso. É muito simples, né? Agora, tem pastor que dá vida, né, para as ovelhas. Eles vão nas casas. Eu conheço gente que tá vindo passar Santa Ceia nesse tempo aí, né? Vai nas casas, vai numa outra. Ele cuida da ovelha, gente. Cuidado com o pastor que não cuida do rebanho, que não tá nem aí para sua alma. Cuidado com gente que não quer saber da sua alma. Presta atenção em quem você está ouvindo. Tenha discernimento espiritual. Hoje nós precisamos ter discernimento espiritual para entender qual o tempo que nós estamos vivendo, com quem a gente está lidando. Veja as obras dessa pessoa que você está ouvindo. Olha para esse pastor e veja se ele tem o dom de cuidar de ovelhas mesmo, ou se é só para ir ali na igreja, pronto, visitar e sair. Não! Pastor tem que estar junto, tem que cuidar de ovelhas. Não é isso. Sabe, outro dia eu vi uma pastora falando, eu vou largar, eu vou deixar de ser pastor. Todo pastor que fala para mim que vai deixar de ser pastor, ele não tem o dom de pastorear. Ele não tem o dom de ser pastor. Me desculpe eu falar, eu tô falando o que Deus tá pondo na minha boca. Ele não tem o dom de cuidar de ovelhas. Está ali, não sei por quê, mas está ali e aí tá batendo de frente, porque não tem o dom. Quando a pessoa tem o dom de cuidar de ovelha, ele não importa. Você tá entendendo? Ele vai até o fim, como Jesus foi, como Paulo foi. Entendeu? Veja o dom que você tem, descubra qual é o dom que você tem e vai naquilo ali. Não tenta fazer outra coisa não, porque pode dar errado, né? Eu ouvi falar que tem pastor que pastoreia por causa de dízimo e ofertas, né? E outra, cuidado com gente que faz campanha e cobra. Cuidado. Paulo tinha o lencinho dele mesmo, né? Que ele mandou nas ilhas lá e curava, mas Paulo cobrava? Não, de maneira nenhuma. Esse negócio de cobrar, de levar, de ter sabe? É complicado. Veja bem direitinho qual é o dom e fica de olho, ó. O evangelista é esse aqui, ó. O evangelista tem habilidade especial, ele tem um carisma, algo especial, né? De ganhar almas para Cristo. Ele tem.
tem, o evangelista, ele ajuda as ovelhas a crer no Senhor. Esse é o papel do evangelista. O evangelista ele não pode ele não pode ser pastor, ele não pode cuidar de ovelhas. Por quê? Porque ele não é o dom dele, ele vai se frustrar, ele vai encontrar pepino lá na frente, ele não vai dar conta de resolver, ele vai querer desistir. Deus quer isso? Não, cada um no seu quadrado, cada um tem o seu dom especial de Deus. Então, o evangelista é isso, ele tem a habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, de ajudar essas pessoas a crer no Salvador. E o pastor? Qual que é o dom do pastor? O dom do pastor é esse aqui, ó. Ele tem o dom de cuidar do povo de Deus, como um pastor faz com seus rebanhos. Um pastor faz com seu rebanho. Pensa aí na sua mente agora. Um pastor e as ovelhinhas aí. Pensa, as ovelhinhas aqui, o pastor lá longe. Tá cuidando? Não tá. Agora pensa aí, o pastor aqui e só cuidando de 10 ovelhinhas ali. Pensa aí na sua mente, raciocina pra você ver. Que é estranho. Agora pensa o pastor no meio das ovelhas e cuidando das ovelhas para você ver como é diferente. Imagina aí para você ver. É totalmente diferente. Esse tem o dom de pastorear, esse tem o dom de cuidar, esse não se importa com o problema, ele não se importa com nada. Ele tem um dom de cuidar do povo de Deus. Por isso que a gente tem que prestar atenção, tá? Olha só. E tem também, olha só, os mestres. Quem é mestres? Olha só, é os que ensinam os caminhos de Deus. Mestre não pode ser pastor, porque ele não tem o dom de cuidar de ovelhas. Ele não tem o dom de cuidar de ovelhas. Então, o que vai acontecer? Ele vai se frustrar. O mestre, ele ensina. Ele ensina ao povo os caminhos de Deus, ele ensina como agradar a Deus, como se comportar, como ter uma conduta diante da sociedade, como levar o evangelho. Ele é um mestre, ele é tipo um professor. Ele é um mestre. Então ele não pode ser evangelista, ele não pode ser pastor, ele não pode ser profeta, ele não pode ser apóstolo, a não ser que ele tenha todos esses dons. Aí eu já não sei, porque o apóstolo Paulo tinha muitos dons aqui com ele. Mas tem que ver, se tem mestre que fica reclamando, é porque não está no lugar dele. Eu vou desistir de ser evangelista. Eu vou desistir de ser mestre, de ensinar o povo. Então tá no lugar errado. Não é esse o dom que você tem, Então vamos lá. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja. Tá vendo por que a importância dos dons? Então, por que ele distribuiu dons aos homens? Por que uns são evangelistas, outros são apóstolos que implantam, são missionários que implantam as igrejas? Por que alguns são mestres e ensinam? Por que alguns são adoradores, alguns são os profetas, alguns são pastores que cuidam do rebanho de Deus? Por quê? Para aparelhar, a igreja, para fazer uma obra melhor para ele, para edificar o corpo de Cristo, para edificar a igreja, O corpo de Cristo, e elevando a uma condição de vigor e maturidade. A igreja, quando ela tem o povo aqui tudo no local certo, agindo no lugar certo, ela tem vigor, ela é uma igreja viva, poderosa na unção, e ela tem maturidade, ela não tem meninice, você tá entendendo? Então olha só o que ele fala aqui, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé. E o que está acontecendo hoje? Cada um tem uma fé diferente, Porque tá ouvindo muita gente e tem gente que não foi chamado para aquilo. Ele acha uma coisa e depois pensa naquilo e pensa que é aquilo mesmo, monta a igreja e já vai chamando o povo, e tem uns de mente fraca porque
Olha, gente, eu vou falar a verdade aqui. Tem algumas pessoas que são muito ingênuas. Elas não leem a palavra de Deus. Elas não leem a palavra para poder não serem enganadas. Aí o que acontece? Vem um lá do outro lado e fala assim: ah, Deus me deu uma visão, foi nesse capítulo aqui, nesse versículo, e abre igreja, e a pessoa já vai cair na onda daquela pessoa. Então, não seja você ingênuo, que vai na onda de qualquer pessoa, não. Leia a palavra, examine a palavra, tenha a Bíblia como a menina dos teus olhos, vive a palavra de Deus para você não ser enganado por ninguém. Hoje nós precisamos de pessoas que tenham discernimentos, que tenham os olhos aqui nessa palavra, para a gente não ser enganado por vento de doutrinas, porque é muitas religiões, são muitas pessoas que estão vindo com uma mensagem diferente, e tem muita gente que não tem discernimento para saber se os espíritos são de Deus, se procede de Deus. Tem gente que faz um monte de coisa, que fala mal do próximo, que faz horrores e tá pregando a palavra de Deus, entendeu? Tem que ter discernimento. Olha só, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus. Cadê que está com a mesma fé? O conhecimento, né, do Salvador, o Filho de Deus. Cadê? Tem gente que ainda está tomando leitinho, criancinha pequenininha, essa é a verdade. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. O que Paulo falava, né? Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas eu cresci, né? Me tornei adulto, virei homem, hoje eu faço as coisas de homem. A igreja, em vez de amadurecer, avançar, tá fazendo coisas de menino, né? Então tá tendo que tomar o leitinho de novo, aquilo que a gente já sabe. Vamos avançar no conhecimento de Deus, avançar no poder de Deus, avançar na palavra, na leitura. Não vamos ser menino não, vamos ter maturidade, vamos ter vigor, vamos conhecer o nosso Deus, porque o povo que conhece o seu Deus é forte e faz proezas. Aleluias! Olha aí. E todos nós tornemo-nos maduros no Senhor, sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente o nosso ser, para que a gente possa refletir a luz do Papai Jesus, o caráter do Papai Jesus, né? Para que a gente possa ter o mesmo caráter que ele tem, refletir Cristo para o mundo. É isso, para que Cristo ocupe o nosso ser, para que ele esteja na nossa face, na nossa conduta, no modo que a gente fala, no modo que a gente se veste. É para isso. Olha aí, então não seremos mais como crianças. Olha aí. Sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente. Aí chega uma pessoa e fala uma coisa diferente. Aí você vai e não tem a palavra, você não lê a palavra, aí você já muda, né? Que às vezes chega uma pessoa que fala de Deus para você dentro da palavra, mas como você não lê, a palavra sai do seu coração, você só escuta, não ouve, porque tem uma diferença, tá? Entre ouvir e escutar. A pessoa que escuta, ela escuta, pronto, e sai e já era, esqueceu a palavra. Agora a pessoa que ouve, não. A pessoa ouve, desce pro coração e ali a fé se instala. É diferente, né? Olha aí. Aí a pessoa, quando tem a palavra de Deus, ela não fica mudando de ideia. Ela não muda de ideia, né? A respeito daquilo que cremos, né? A respeito do Senhor Jesus. Porque alguém nos disse uma coisa diferente. Não é porque uma pessoa chega com uma ideia, uma religião diferente para você, que você vai largar a palavra de Deus, vai largar a palavra santa e poderosa do Senhor. Não, entendeu? Ou habilmente mentiu para nós, porque tem gente que mente. Quantas pessoas, quantas religiões que mentem, pregam um outro sermão diferente do que Deus quer dizer aqui, e a gente tem que ter discernimento, né? Olha aí. E fez que a mentira soasse como verdade,
Eles vão falando tanta mentira, tanta mentira, tanta mentira, até aquilo parecer ser verdade. E não é. Então temos que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que olhar a palavra de Deus, ler a Bíblia. Em vez disso, seguimos com amor a verdade em todo o tempo. Seguimos com amor no Senhor Jesus em todo o tempo, falando com verdade, sem mentira, gente, sem mentirada, sem invenção. O pai da mentira é o inimigo, né? Nós não temos nada a ver com a mentira, nós temos a ver com a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha aí. E em vez disso, seguimos com amor à verdade em todo o tempo. Falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. Olha isso. E assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo. É isso que nós temos que ser quando o Pai olhar para nós, né? E ele vê a imagem do seu Filho. Vê a imagem de Jesus em nós, porque Jesus foi o único justo, Jesus foi o único que agradou o Pai. Ele é tudo. Quando Jesus estava lá se batizando, quando ele saiu das águas, o que o Pai falou? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Então, se a gente for, olha só, se a gente for semelhantes a Cristo, imagina! É isso, nós temos que ser semelhante ao Senhor. Amar as pessoas, amar a Deus. Amar é perdoar. Amar é orar. Orar por aqueles que nos maldizem, por os invejosos, pelos nossos inimigos. Amar é isso. Amar é orar. É bem dizer, profetizar. Quando uma pessoa estiver te perseguindo, quando uma pessoa estiver falando mal de você, quando uma pessoa estiver fazendo alguma coisa errada contra a sua vida, sabe o que você faz? Não vai falar mal, não. Não joga ódio, não. Não fica espalhando ódio, não. Por quê? Porque o inimigo vai achar brecha. E você vai estar liberando, dando legalidade para os inimigos agir mais e mais. Sabe como que você faz? Ora, jejua, aquilo ali acaba. É simples, é seguir o que Cristo falou, né? Jejuai por aqueles que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos, não fale mal de ninguém, né? Não julgue ninguém. Isso é o verdadeiro evangelho, né? Olha aí. E assim nos tornemos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Sob a direção dele, das palavras dele, que ele disse, que ele nos ensinou, sobre a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente. Olha aí. E cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Fé, esperança e amor. Mas o maior desses três é o amor. Deus é amor. Então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor, não vivam mais como incrédulos, né? Como os gentios, como os pagãos, como aquelas pessoas que não têm esperança no mundo. Vive como se Deus não existisse, como se Jesus não tivesse vindo. Tem gente que anda de um lado para o outro como incrédulo. Ah, agora o que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que comprar, não tenho mais o que comer, não tenho mais o que vestir, perdi meu emprego, olha como é que está o mundo, que está isso. Ei, quem é você para se esquecer do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra? Se ele soprar numa pessoa, a pessoa tomba e cai. A pessoa já era. Quem é você para esquecer do Deus que criou você, que te formou? Quem é você para esquecer do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e o mar? Lembre-se do Deus Todo-Poderoso, das obras que ele fez, são obras maravilhosas para a gente meditar, pensar e glorificar o seu nome. Não viva mais como descrentes, porque os incrédulos são pessoas desanimadas, são amargas, são pessoas que não têm esperança, que não creem em Deus.
São pessoas que são sem fé, né? Então, pois eles estão cegos, as pessoas incrédulas estão cegas e confundidas, tá vendo? Olha aí, seus corações fechados, estão cheios de quê? De trevas, de malignidade, de falar mal dos outros, de discutir, de falar mal de presidente, prefeito, de todo mundo, e aquilo ali, as palavras têm poder, vai dando legalidade para os demônios agir, e a coisa vai ficando pior. Não, a gente tem que falar bem, é orar pelos nossos governantes, Deus. Esse governante não tá fazendo coisa legal. Ajuda ele a governar. Põe suas ideias na mente dele. Porque senão ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta de governar. E aí? Né? Então, você tem que orar e não ter um coração mau, cheio de trevas, né? Eles estão muito distante da vida de Deus, os incrédulos. Tudo para eles é nada. Né? Estão distantes da vida de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, das leis de Deus, daquilo que Jesus nos ensinou. Eles estão longe, eles não conhecem o amor e não tem como dar amor para ninguém, não tem como falar bem de ninguém. Aquelas pessoas que chegam aqui na internet para poder falar uma mensagem, que você vai estar no palco e o seu irmão vai estar lá no chão, isso não é mensagem. Isso é colocando um irmão contra o outro. A gente tem que ter discernimento. Não, se ele fez coisa errada comigo, mas se eu vencer na vida, eu arrasto ele comigo, para ele conhecer Deus. Isso é o amor. É amar uns aos outros, é amar os irmãos, é amar o próximo semelhante. Agora, mensagem que te põe você contra o seu próximo, contra o seu irmão, gente, não cai nessa confusão não. Isso aí é para você odiar o seu irmão mais ainda, para você não orar, para você não buscar. Isso não é de Deus, Deus é amor, e o que ele ensina é: amai uns aos outros, amai os seus inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. É isso que Deus nos ensina. Olha só, os incrédulos estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam os seus corações e não podem compreender os seus caminhos. Eles estão perdidos, estão cegos e não querem. Eles fecharam o coração, eles não abrem o coração para a palavra de Deus, não têm humildade, são orgulhosos, soberbos, não querem ouvir a palavra de Deus que transforma. Né? Não querem saber dos caminhos de Deus e não pode compreender os caminhos de Deus porque seu coração está fechado. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado. É a coisa da vida. Sabe aquelas pessoas que falam assim, tanto faz, é assim mesmo. Gente, que é assim mesmo. Jesus nos deu, ele sofreu para nos dar uma vida abundante aqui na terra e a imortalidade depois, para viver uma vida com ele, né? A vida eterna. Então essas pessoas não se preocupam se está certo ou errada, se estão no caminho de Deus. Não, elas simplesmente se entregaram às práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas, a sua imoralidade desenfreada. Só pensam no mal, são guiados pelos seus pensamentos terríveis, em praticar vingança, em falar mal dos outros, em fofocar, em falar tudo aquilo. É a Bíblia, gente. Cláudia, mas você tá falando muito sobre falar mal dos outros. Não tô falando, eu tô lendo Bíblia junto com vocês, é a Bíblia. Né? Imoralidade desenfreada de tudo, de qualquer jeito, né? Nós somos um povo santo pra gente andar alinhado com Deus, com a palavra de Deus. Deus é santo e ele quer um povo santo. Olha aí. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês, não é. Se realmente vocês ouviram sua voz, leram, aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a ele, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver.
Se você já entendeu quem é Jesus, o comportamento de Jesus, o caráter de Jesus, e você não está seguindo esse caráter, ele está falando aqui, desfaça dessa velha vida, vai se converter, vai ter Cristo na sua vida, vai viver a Cristo, para você ser a imagem e semelhança de Deus e ser abençoado pelo Pai aqui na terra, né? Ter uma vida abundante. Olha aí, a velha natureza que era parceira dos seus maus caminhos, tá vendo? Essa velha natureza parceira dos seus maus caminhos, desfaça disso, né? Olha aí, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano, cheia de imoralidade e engano, isso é tudo inimigo, obras da carne. Tem gente que só vive na carne, é sentimentalismo por um lado, é ódio, é raiva, gritaria. Quem ama gritar, né, gritar e brigar, ama o pecado. Então, olha aí que ele fala, cheio de imoralidade, engano, enganar as pessoas, que coisa horrível, né? Olha aí. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Olha o que Paulo está falando. Seus pensamentos, a Bíblia fala, cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos dirigem a sua vida. Então, seus pensamentos têm que ser constantemente renovados pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, da imagem e semelhança de Jesus, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, sem falar mal de ninguém. Já pensou? Ficar um dia inteiro sem falar mal de ninguém, amando todo mundo, né? Praticando a palavra, tendo comunhão com o Espírito Santo. É isso. Isso é proveniente da verdade de Cristo, da palavra, da verdadeira sabedoria divina. Deixem de mentir. Olha o que ele fala agora. Apóstolo Paulo falando, ó. Deixe de mentir uns aos outros. Falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Quando estiverem irados, olha aí, não peque alimentando o seu próprio rancor. Tem gente que vive alimentando ali a ira, o rancor, a maldade, pensamentos negativos, né? Não deixe que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Não deixe que o sol se ponha antes de você pedir perdão, antes de você, sabe, ir lá e falar, olha, eu te fiz alguma coisa errada, me perdoa, né? Porque você não sabe o dia da manhã. Resolvem suas diferenças, e voltem ao normal. Não peque, não caia na armadilha de ter um coração rancoroso, irado, cheio de maldade. Não, larga disso. Não deem oportunidades para o diabo, porque quando você dá lugar à carne, você não está agradando a Deus, você está na carne. E por isso que Paulo fala, andeis no Espírito, porque no Espírito você agrada a Deus. Você vai estar vigiando, você vai estar orando, você vai estar vendo tudo com seus olhos espirituais, e se vier uma raiz de rancor, de amargura, você vai ver que é o veneno do inimigo, querendo atingir a sua mente para tirar sua paz, sua comunhão com Deus. E depois, quando você for orar, se você cair nesse laço, nessa armadilha, depois quando você orar, você vai sentir diferença. Nossa, eu pequei. Falei mal daquela pessoa, eu não estou me comportando bem. Oh Deus, tem misericórdia. Você vai sentir. Não fica legal. Olha aí, se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar suas mãos para trabalhar honestamente, a fim de poder repartir com aqueles que estão necessitados. Tá vendo? Você tem que trabalhar também, não é só para você, é para repartir com quem tem necessidade. Quando você ajuda, dá cesta básica, Deus vai te ajudar mais ainda para você continuar ajudando o seu próximo. Aí tem gente que fecha a mão, aí não tem nem para ele, nem para ajudar para ninguém, né? E a gente é muito mais feliz em dar do que em receber, foi o que Jesus disse. Olha aí, se alguém anda, a fim de poder
partir com aqueles que estão necessitados. Evitem a boca suja, evitem falar mal dos outros, evitem falar palavrões, palavras que não edificam. Evita a boca suja, né? Diga só o que é bom e útil. Fale o dia inteiro. Declare sobre a sua família bênção. Declare sobre a sua vida. Declare sobre as pessoas. Vai mudar. Chame a existência pela fé aquilo que não existe. Sabe, o dia inteiro fica falando palavras boas. Diga o que é bom, o que é útil, o que é agradável, né? Aqueles com quem vocês estiverem falando. E o que resulta em bênção para eles. Se você falar uma coisa boa, vai resultar em bênção para eles, porque eles vão ter fé e vão ser abençoados por Deus. Não faça o Espírito Santo entristecer pelo modo de vocês viverem. Cuidado com a forma como você se comporta, como você vive diante da sociedade, diante das pessoas. Não deixe o Espírito Santo triste com você, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção, no dia da ressurreição. O Espírito Santo é o selo, né? A marca. É ele que garante que a gente vai ressuscitar, que a gente vai estar presente no dia da redenção. Então, se você deixar ele triste, imagina como vai ser. A gente tem que ser amigo do Espírito Santo, andar com ele, conversar com ele, falar com ele, pedir ele sabedoria, estratégia. A gente tem que ser amigo dele. Abandone toda a amargura, todo ódio, toda raiva. Evitem toda gritaria, insultos e maldades. Isso é obras da carne. Maldades, gritaria, ódio, raiva. Evitem essas maldades. Apóstolo Paulo está falando aqui, né? Olha só, em vez disso, sejam bondosos uns com os outros, ajudem, né? Sejam compassivos, olha aí, perdoando-se mutuamente. Gente, perdoar, o perdão te leva a você a conquistar novos níveis. O perdão leva você, é a ponte que vai te fazer você vencer. Perdoe sempre, quantas vezes por dia for necessário, né? Olha aí. Ele está falando, perdoa-se, né? Assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Deus nos perdoou, né? Porque a gente pertence a Cristo, porque Cristo, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e Ele naquela cruz derramou seu sangue, e o sangue dele clama por nós. E o sangue dele nos redimiu, nos justificou diante dele, de Deus, Pai. Então, diante disso tudo, é o que ele fala, perdoem-se, porque Deus nos perdoou através de Cristo, através do sangue, da morte de Cristo. Então, a gente tem que perdoar também o nosso próximo. Se a gente não perdoar o nosso próximo, nosso irmão, nossos familiares, Deus não vai nos perdoar. Sinto muito, mas é a palavra de Deus. Deus não vai perdoar. Como que a gente recebe o perdão de Deus? Perdoando o nosso irmão, perdoando o nosso inimigo, perdoando as pessoas, liberando amor para as pessoas, orando pelas pessoas. Aí nós vamos ter o quê? O perdão do Pai. E como a gente carece do perdão de Deus? Todos os dias a gente precisa do perdão dele, todos os dias a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo, todos os dias a gente tem que estar em paz com Deus, e em Cristo nós temos essa paz, porque nós sabemos que Deus nos perdoou por causa do sacrifício de Jesus ali naquela cruz do Calvário, por causa daquele sangue que é puro, santo, que foi derramado ali, né, que clama por nós, esse sangue que está sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que creem no nome santo de Jesus, daqueles que creem, somente daqueles que creem. Amém? E esse foi o capítulo 4 de Efésios, gente. Amanhã eu volto para ler o capítulo 5, tá?
E depois o capítulo 6, no capítulo 6 eu quero ver se eu faço um estudo bem legal com vocês aqui sobre a armadura de Deus. Não perca, fica firme lendo a palavra de Deus comigo, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado, você vai ter discernimento, você vai ter um outro entendimento, e é diante da palavra, não é de voz de ninguém, não é por achismo, porque eu penso isso, não, é pela palavra. Aqui é palavra de Deus, não é enrolação, não é engano, não é doutrinas que te leva para longe de Deus, não, tá bom? É para você ficar mais pertinho do Espírito Santo, com amor, com alegria, com verdade, seguindo a paz e amando o próximo, perdoando a todo mundo e tendo a semelhança, né? A presença de Cristo no nosso rosto, na nossa vida, o brilho de Cristo na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau, gente.